Então, vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Na aula de hoje, então, eu vou explicar para vocês a sequência de exercícios dessa atividade 6, tá? Esse arquivo aqui é um arquivo do Word. O arquivo em PDF está aqui, tá? Do texto que eu li para vocês. Só que nas questões, como esse material é do professor, ele vai ter as respostas, né? Então, eu não vou utilizá-lo, tá bom? A gente vai utilizar esse aqui, que eu escaneei desse caderno aqui, ó, dessa apostila aqui, tá? Que é o caderno da cidade, eu escaneei e vou explicar para vocês as perguntas, então. Só lembrando que a gente leu aquele texto sobre por que a gente chora, né, quando corta a cebola, e aí a gente viu que tinha várias palavras aí específicas, né, do ramo da química, enfim. Agora vou explicar as questões para vocês e vou colocar as perguntas no arquivo disponível. Eu acho que todo mundo tem isso já impresso, mas quem não tiver, eu também vou disponibilizar esse arquivo com as questões, do mesmo jeito que eu fazia com as outras atividades, tá bom? Então, vamos lá. Depois da leitura do texto, que a gente leu em dupla, né? Eu e vocês. Então, depois da leitura do texto, a gente vai responder as questões. Então, vamos lá para a questão 2. O texto acima aborda um tema de natureza científica, que certamente interessa a um grande número de pessoas. Qual é o tema do texto? Então, presta atenção. Tema e título são coisas diferentes. O título é esse daqui. Por que choramos ao cortar uma cebola? Qual será a química por trás disso? Esse é o título do texto. O tema do texto é o assunto. Então, qual que é o assunto? O que esse texto traz de assunto? Tá? O assunto é qual? Ele fala sobre o quê? Tá bom? Então, você vai colocar lá. Ele explica, né, as reações químicas quando a gente corta um determinado alimento aí, tá bom? Na questão 3, indique entre os itens que seguem aquele que traduz melhor a finalidade desse tipo de texto de acordo com o que você aprendeu. Letra A. Esse tipo de texto de artigo de divulgação científica, ele serve para convencer o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor. Ou na letra B. Ensinar como se faz um relatório científico. Na letra C. Expor um conteúdo de natureza científica. Ou a letra D, relatar experiências pessoais. Para que esse texto serve? Para que esse texto ele tá posto aí no caderno da cidade? Então, ele vai convencer o interlocutor. Quem é o interlocutor? Nós que estamos lendo. Do ponto de vista defendido pelo autor. O que ele trata no texto é uma opinião ou é um fato? Fato é diferente de opinião. Né? Ele explica exatamente o que acontece, qual é o processo científico que a cebola passa quando a gente corta ela, e aí as células se rompem e liberam enxofre, que em contato com o ar faz com que a gente chore. Isso é um ponto de vista? Não. Um ponto de vista é uma opinião, né? Quando você quer defender um argumento. Então, quando vocês falavam assim para mim, olha, a gente gostaria de ter muito mais aula de educação física do que de português. E aí eu falava assim, mas por quê? Porque a gente gosta mais, porque a gente vai interagir melhor. E aí eu falava para vocês, tá, mas isso é um ponto de vista, né? Isso não é de caráter científico, isso é um desejo de vocês, é uma vontade, é aquilo que agrada. Então, aqui, o interlocutor, que somos nós, a gente é convencido por um ponto de vista, por uma ideia? Não. Eles provavelmente fizeram um experimento científico e estão explicando para nós como que funciona quando a gente corta a cebola. Então, não é a A. Ensinar como se faz um relatório científico. Esse texto em específico, ele ensina. Ele fala, olha, você vai começar com uma pergunta, depois você vai explicar a pergunta, depois você vai resumir o que você explicou. É isso? Não. Na letra C. Expor um conteúdo de natureza científica. O que seria um conteúdo de natureza científica? Quando a gente lê o texto lá sobre a Aedes aegypti, que a fêmea coloca 450 ovos durante a vida dela, que ela tem um ciclo de reprodução de 30 dias, que é só a fêmea que pica o macho, isso não é um conteúdo de natureza científica, não é o que está sendo exposto? Então, esse texto ele também não expõe uma explicação científica? Aí você vai pensar.
E na letra D, relatar experiências pessoais. Esse texto está contando uma experiência pessoal, algo que a pessoa viveu, falou, olha, um dia eu fui cortar cebola e aí eu chorei. E aí porque eu fiquei muito triste, deprimido com a cebola. Não, né? Então, assim, esse texto ele não está contando uma experiência pessoal, porque ele está explicando o que acontece com a maioria das pessoas que choram quando cortam a cebola, tá? Então, qual que é a alternativa correta aí? A letra A. Convencer o interlocutor ou o leitor, que somos nós, de um ponto de vista. Letra B. Ensinar como se faz um relatório científico. Letra C. Expor um conteúdo de natureza científica. Ou letra D. Relatar experiências pessoais. Nessa aí você só vai marcar o X, tá bom? E na questão 4... Peraí, tem até a 5, né? Então, na questão 4, você vai tirar do texto um trecho que comprove a sua resposta anterior. Então, se você colocou lá, relatar experiências pessoais, você acha que essa é a correta, você vai voltar no texto e dizer onde é que está escrito isso. Onde que a pessoa colocou, olha, eu, quando fui cortar a cebola e tal. Onde é que tá, onde isso justifica a sua resposta, tá? E lembrando, sempre que você for tirar algo do texto, tem que usar as aspas. Se você colocou lá que você considera a letra C expor um conteúdo de natureza científica correta, então você vai pegar um trecho do texto que comprove isso. Onde tem aqui um trecho que explica cientificamente o que acontece. Então você vai copiar esse trecho lá na resposta, tá bom? Na questão 5, é comum o texto de divulgação científica fazer uso de uma linguagem que inclui termos e conceitos científicos básicos. Na letra A, identifique no texto palavras ou expressões próprias da linguagem científica. Tem vários, né, gente? Só aqui no terceiro parágrafo, né, que ele fala sobre ácido, terminações nervosas do olho, glândulas. No terceiro parágrafo que ele fala dos compostos lá, os sulfurados, sulfóxido do aminoácido, cisteína, enzimas, são palavras do contexto aí científico, né? Não são palavras que a gente usa normalmente, tá? Então você vai retirar algumas dessas palavras ou expressões. E na letra B, a que área científica pertencem esses termos? A que área científica? Seria da física, da química, da biologia, de qual área? Né? Então, tem uma relação aí, ele explica bastante sobre as questões dos processos químicos, né, que acontecem quando corta, tanto que ele explica lá os elementos químicos, as transformações químicas que acontecem, né, o nome dos ácidos. Então, ele tem um caráter mais voltado para qual tipo de área, vocês acham? Química, física ou biologia? Na maioria do texto, aí, a grande parte das palavras do texto, elas estão voltadas mais para que área, né? Lembrando que lá no terceiro parágrafo, ele fala assim, um deles é formado por enxofre e por isso dizemos ser compostos sulfurados, o sulfóxido do aminoácido cisteína e enzimas chamadas alinases, que provocam a transformação do sulfóxido em um ácido propinilsulfênico. Esse ácido sulfênico é instável e decompõe-se num gás volátil. O gás dissipa-se pelo ar e atinge nossos olhos, reagindo com a água e formando uma solução de ácido sulfúrico. Tá? Então, olha o nome, né? Propenilsulfênico é um termo que você acha que deriva, assim, que pertence a que área aí das ciências, né? Da química, da física ou da biologia, tá bom? Então, é isso que você vai responder. Na letra A, os termos que são próprios, né, dos científicos, as enzimas, enfim. E na letra B, a que área científica pertencem esses termos, tá? Eu tô com a mesma roupa, vocês estão vendo, né? Porque eu gravei esse vídeo no mesmo dia, só que essa aula é a de quarta-feira. Vocês vão ler as questões e responder de acordo com o que se pede. Se precisar voltar no texto, volta no texto, pega as expressões, dá uma lida novamente, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo e até breve. Tchau!